Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Psicoanálise, né? Eu vou comentar aqui agora um short que eu vi, né? Que é uma brincadeira, né? Que o Vilela, né? Que é um influencer aí, né? Tem um canal dele, ele faz uma pergunta para um amigo que é bem capciosa. E eu achei engraçado, né? E vou colocar para vocês pensarem. Ele fala o quê, ó? Imagina a sua mulher trocar de corpo com a sua mãe. Então eles trocam como se fossem de espírito, vai, trocar de corpo. A mulher sai do corpo dela e vai pro corpo da mãe do cara, do fulano, né? E a mãe sai do corpo dela e vai pro corpo da mulher. Aí fica aquela questão, você vai transar com quem agora, né? Como é que vai ficar esse aspecto? Você vai transar com a sua mulher no corpo da mãe ou vai transar com a sua mãe com a mulher incorporada no corpo dela, né? Isso aí me levantou uma ideia para dizer o quê? Olha só que é uma brincadeira que ele fez sem imaginar. Isso aí está colocando em xeque o complexo de Édipo. Por quê? O complexo de Édipo lá no começo, lá atrás, na psicanálise, Freud colocou o quê? Que o complexo de Édipo é o momento em que a criança, né, o menino, ele tem desejo pela mãe e quer destruir o pai. E desejo sexual até. É um desejo erótico, tá? Freud coloca, né, um pouco nessa tinta aí, tá? Freud coloca nessa tinta aí. Coisa que eu nunca engoli muito, tá? Porque eu separo amor e sexo, tá? Amor é amor, sexo é sexo. E essa brincadeira mostra bem isso, né? Então a ideia do complexo de Édipo é o quê? O menino, ele quer a mãe para ele, até de caráter sexual, e quer destruir o pai. E a menina, o contrário. A menina quer o pai e quer destruir a mãe, né? Até esse aspecto de querer destruir, querer se livrar, eu até entendo e compreendo. Por quê? Porque a criança é carente e ela quer se garantir. Então ela quer o amor, ela quer, vamos dizer assim, aquele objeto cuidando dela, ligado a ela. E o terceiro que aparece é um risco para isso. Só isso. Não teria nada de sexo em si, certo? Se for uma carícia, assim, vamos dizer, corporal, que não tem esse peso sexual. É uma carícia normal. Uma carícia normal que para a criança é isso. Um carinho de uma mãe não vai ter um caráter sexual. É lógico, mais tarde, com o desenvolvimento da libido erótica e tudo, a pessoa pode coligar uma coisa com a outra. A pessoa pode criar uma ponte, porque vai estar tudo rodando no inconsciente dela. Ela pode criar mais tarde, por qualquer distúrbio, por qualquer desvio normal da sexualidade, se ela fazer, acoplar isso aí, mais tarde, não de início. De início uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A criança, na minha visão, é inocente. Ela não tem um desejo erótico, sexual. Ela tem um desejo amoroso. É uma história. Desejo amoroso, concordo, certo? A criança luta para ter o desejo amoroso do pai, da mãe perante ela e ela perante o pai e a mãe. O sexo é para ela nem... Não é nada praticamente, quase. É só como se fosse uma coceirinha. Uma coceirinha se coça ali, é gostosinho, só isso. Mas ninguém quer ficar com coceira, ninguém tá atrás de coceira a vida toda. Coceira acontece, você coça e fala, nossa, gostoso. Mas ninguém vai, deixa eu arrumar algo pra mim, vamos ver, pó de mico. Ninguém vai jogar pó de mico pra criar uma coceira pra ficar coçando, você entende? Então é mais ou menos isso. Então, isso aqui, essa brincadeira, escancara com essa ideia do complexo de Édipo. Por quê? Porque cria um conflito na mente do homem. Por quê? Sexo acontece na R4 e amor, ligação afetiva positiva é na R3. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Eu lembro desde da época quando eu apresentei minha teoria para o George Forbes, que é um psicanalista famoso, né? Lacaniano inclusive, que ele fez essa pergunta para mim quando eu apresentei minha teoria para ele. Por que eu colocava sexo num lugar R4 e amor na R3? Aí eu tive que dar essa explicação para ele lá, né? E vou fazer a mesma aqui para vocês para ilustrar, né, o complexo de Édipo, tá ok? Olha, então vamos dizer aqui, olha, o complexo de Édipo, gente. É aqui, ó, o complexo de Édipo é R3. Vamos dizer aqui que tá, né? Tá aqui a criança com a mãe. Até o momento que ela é imatura, ela fala, olha, eu estou com ligação com a minha mãe cuida de mim, eu tenho todo o carinho, tenho todo o amor da mãe, a criança vê isso aí, a mãe, ou a criança, tanto homem como mulher, o primeiro objeto dela é a mãe, isso já está definido, não tem dúvida. Tá? O primeiro objeto de interação maior da criança é a mãe, não tem como. Por quê? Porque ela sai da mãe. Ela, na R1, quando ela está lá no útero, né, ela está em relação com a mãe. Né? E sem perceber, inclusive. Né? Na R1, que é o estágio inicial da mente, tudo, da nossa, vamos dizer, do nosso nascimento psicológico, né? O ser aqui, ele está em relação com a mãe mesmo sem perceber. Quando nasce, olha, há essa quebra. Tá? Aí que a mente se constitui aqui, ó. Se constitui o inconsciente, né? E também a consciência. Né? Um rascunho de consciência, bem rudimentar. E aqui já vai começar a bombar, porque ele já se divide aqui, ó, tá? E aí já tem essas marcações, tá?
A criança começa a se ver aqui, ó, em relação à mãe, na dependência da mãe, porque ela precisa da mãe para nutrir, para cuidar e até psicologicamente, para ficar apaziguada, não ter temores, certo? Então o que acontece? A R3 já está armada aqui, ó, ela tá mãe. Quando acontece de aparecer o outro elemento, que seria o pai, no caso, já que ela já está com a mãe, o pai é um terceiro na relação. Então o complexo de Édipo não passa mais do que um triângulo, uma relação triangular. Complexo de Édipo é isso, é uma relação triangular. É quando tem dois e aparece um terceiro. Então isso aí não tem assim, uma conotação sexual, apenas estrutural. Por quê? Quando aparece o terceiro, ele aparece numa posição de poder, não só perante a mãe, como para a criança. Tá? A criança, né, em relação que ela percebe que esse ser mais poderoso, no caso o homem, e ela percebe que a mãe, ao mesmo tempo que está com ela, está subjugada por esse poder do homem, vamos dizer assim, nessa relação. Tá? Então isso é complexo de Édipo. Aqui rola o quê? Como eu falo para vocês, rola a paixão, rola o amor e rola a amizade, certo? Por quê? Porque um está vendo o outro como um ser, né? Como alguém que o completa, alguém que lhe dá uma tranquilidade afetiva, certo? Então é bem assim, um fica dependente do outro. Então ninguém quer, aqui na relação, que apareça um terceiro para quebrar isso aqui, porque isso aí causa ansiedade, causa angústia. Então esse terceiro aqui é uma ameaça, tanto para um como para outro. Tá? E isso vocês percebem o quê? A estrutura do Édipo não tem, eu passei pelo Édipo, agora não tem mais problema. Não, é eterno. Por quê? É uma relação a três. Sempre que tem uma relação a dois, vai ter um terceiro aqui que ele pode aparecer a qualquer momento. Ó. Ele pode aparecer, sempre vai estar aparecendo alguém na relação numa posição superior, como vai aparecer alguém na relação numa posição inferior. Por isso você vê que existe o Édipo aqui e o Édipo invertido, né? Aparece alguém que não ameaça, que ameaça a relação, ao mesmo tempo que vai aparecer muita gente que não ameaça a relação. Então a estrutura se mantém, certo? E aí, o que eu falo? O amor é aqui. Agora o sexo é R4. Por quê? O sexo, a pessoa está praticamente visando o prazer erótico dela. Então ela vai usar o outro como objeto sexual. Você até fala, é um objeto sexual. É uma coisa fria, né? Para você fazer sexo, você não precisa amar a pessoa. Você não precisa ter uma relação, tratar com carinho. É simplesmente sexo, certo? Tanto é que mulheres de programa se sujeitam a isso. Ela se sujeita a ser objeto do homem, né? Em troca de um dinheiro, de um pagamento, né? Ele vai usá-la como um objeto sexual. Agora tem homens que além de usar a mulher como objeto sexual, ele é tão carente que ele quer trazer ela para essa relação. Né? Tem homens assim que infelizmente são tão infantilizados e carentes que ele ele quer misturar uma relação sexual com uma relação amorosa. Entendeu? E aí já bagunça toda a história. Né? E muitas mulheres de programa até não gostam disso. Porque aí o fulano começa a ficar dependente, pode até ficar enciumado e tudo aquilo, né, que a gente já sabe. Então, resumindo, sexo é uma coisa, amor é outra coisa. Tá ok? Então, resumidamente, quando se bagunça isso, como na pergunta do rapaz, ele quer dizer o quê? Olha, você tem aqui um objeto sexual, né? Uma mulher sua, que tem um poder sobre você, né? De desejo, você tem um desejo erótico, físico. Aí você pega e ela vem pra cá, numa relação aqui, onde quem tá nessa relação original é a mãe. Aí você inverte a posição, você coloca a mulher no corpo da mãe aqui e coloca a mãe no corpo da mulher. Então, resumidamente, bagunça o esquema, porque mistura. É como se fosse, ele funde e confunde a mente inconsciente. Porque agora a pessoa não sabe como é que ela vai agir. Se ela vai agir pensando naquele corpo que ela está sendo a mãe ou se é a mulher. E do outro lado a mesma coisa. Então isso causa um descompasso na mente inconsciente. Né? Como o Vilela mostrou, e o rapaz falou, cara, eu não vou fazer nenhum nem outro, eu vou pro banheiro. Por quê? Ele olha a mãe, o corpo da mãe, mas a mente e a personalidade, o espiritual é da mulher. Mas ele fica ali, agora é mãe ou mulher? Já bagunçou. Aí ele olha o corpo da mulher dele, que ele gosta, que ele tal, e ele sabe que a mente, a mentalidade é da mãe. Então ele fala, de novo, conflito. Ele não vai saber se ele está relacionando com a mulher ou com a mãe. Tá ok? Então, resumindo, isso prova o quê? Que não é uma posição cômoda apenas sexual. Certo? E não tem aquele desejo, como Freud no início colocou, que a criança tem um desejo pela mãe e pelo pai. Se fosse, isso aí não seria tão problema. Porque às vezes a gente deseja mesmo, no fundo, ele vai vazar, sabe? Ele pode se esconder um pouquinho, mas se espremer um pouquinho, ele dá as caras, o desejo dá as caras. O que a gente deseja, ele dá as caras. De fininho, mas ele dá as caras. Se existisse um desejo erótico, sexual tão forte nesse sentido, essa brincadeira, sabe? Então, pra mim tá fácil. Eu vou transar aqui com a minha mulher, com a minha mãe incorporada na minha mulher, sem problema nenhum. Mas não é isso.
entendeu? É lógico, tem pessoas que vai conseguir fazer isso, vai, por quê? Porque, vamos dizer assim, essas alocações aqui da libido, dentro da estrutura narcísica, ela pode correr para vários ângulos. Ela pode, vamos dizer assim, até vamos dizer, ficar travada em certas posições. Aí desfoca, aí causa um transtorno, entendeu? Porque ele mistura, ela mistura, bagunça essa ordem. Porque isso aqui é uma ordem para o inconsciente se organizar. Uma pessoa que é problemática, que ela teve abusos, que ela teve uma situação conflitante na infância, afetiva e tudo, ela não consegue estruturar tudo dentro dessa ordem aqui. A coisa fica bagunçada, sabe? É como se fosse uma casa, um guarda-roupa desarrumado. Virou uma bagunça, aí acaba tendo uma organização louca. Então, aí, alguns podem até falar, para mim não é problema. Mas para a grande maioria, vai fazer como o rapaz reagiu. Ele ficou assim, cara, não dá, nenhum nem outro. Eu não tenho condições. Por quê? Porque ali está misturado, misturou duas vias que não é para se misturar, entende? Então, resumidamente, isso para mim mostra que a forma de ver o complexo de Édipo de antigamente, visando o caráter sexual, é furada, é besteira. O complexo de Édipo tem que ser visto o quê? É uma relação afetiva de três. Tem dois e tem um. Ou um já está aparecendo, ou o um já tem um potencial de aparecer. É como se fosse duas cadeiras sentadas e uma vazia. A gente sabe que tem uma cadeira vazia esperando alguém. Daqui a pouco alguém vai sentar nessa cadeira. Certo? Então já é esperado. Aí é o complexo de Édipo. A hora que esse terceiro se materializar na posição, ele vai perturbar a relação a dois. Né? Positivamente, negativo, vai perturbar a relação. Porque agora o foco não é só um com o outro. Tem um terceiro, que ele vai estar invadindo a relação. Ele vai estar desviando a atenção, os investimentos. Porque ele é mais um na jogada. Tá ok? Então acho que deve ter ficado claro para vocês, né? Para quem ficou com alguma dúvida, quiser fazer perguntas, colocações, eu posso produzir outros vídeos, né? Que é um tema que a gente vai dominando por parte, devagarinho, vai amadurecendo as ideias, tá ok?